Olá, pessoal. Sejamos todas as pessoas bem-vindas a essa aula de número 8. Olha quanto nós já caminhamos juntos para chegarmos até aqui e já começarmos aí a enxergar o desenho do nosso plano de trabalho da ação de extensão. Quero dizer para vocês que eu fico muito feliz em perceber que todos os grupos estão mobilizados, já estão dialogando, já estão formando, né, esses calendários de reuniões. As nossas reuniões online, elas precisam ser frutíferas também. Então, marquem cada vez mais reuniões, alinhem as ideias de vocês. Alguns acadêmicos entraram em contato conosco porque estão em municípios diferentes. Isso não vai ser um problema, né? Nós podemos, pelo Meet mesmo, ou pelo WhatsApp, a gente pode, por meio de outros aplicativos, continuar nos reunindo à distância, construindo esse plano de trabalho também à distância, e a depender da disponibilidade e da possibilidade de vocês, nós vamos dialogando para a gente entender como é que isso está acontecendo aí dentro de cada realidade, né? Então, alguns vão construir o plano de trabalho juntos, mas a execução desse plano de trabalho vai ser feita no próprio município, na escola que vocês estão já estagiando. Porque, como a gente conversou desde o primeiro momento, a própria escola de estágio, ela vai agregar vocês. É lá o nosso campo de atuação, né? Nessa aula de número 8, nós trazemos para vocês um texto que vai ser a referência para a construção do relato de experiência, mas fiquem calmos e calmas, porque nosso relato de experiência vai ser construído lá em maio, mas a gente já está trazendo para vocês esse conhecimento para que a gente consiga compreender como isso vai se dar. Essa aula, então, de número 8, ela fala um pouquinho sobre o relato de experiência, mas o foco e o objetivo principal é que a gente compreenda, a gente instrumentalize vocês com relação à construção do plano de trabalho, que vai ser entregue em primeira versão no dia 15/4. Então, vocês vão ver que nessa rota de número 8 tem um videozinho bem curtinho e muito didático com relação a como formatar. Quando a gente organiza um trabalho acadêmico, chama-se normalização. Então, a normalização do trabalho acadêmico, ou seja, arrumar a margem, saber qual é a medida do parágrafo, saber o que tem espaçamento simples, o que tem espaçamento 1,5. Essa normalização do trabalho, ela é regulamentada pela ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela regulamenta uma série de coisas no nosso país, desde a construção civil até a questão da organização dos trabalhos escritos. Então, nós temos normas técnicas. Por exemplo, nós temos uma NBR, uma norma técnica específica para a formatação de trabalhos acadêmicos, né? Então, a gente vai ver lá que a norma nos diz que a margem direita e a esquerda, né, ela tem uma medida, a superior e a inferior tem outra medida. Então, geralmente, a superior e a esquerda, 3 centímetros. Geralmente, inferior e direita, 2 centímetros. Professora, sempre é assim? Quando vocês forem escrever o relato de experiência e a gente for publicar esse relato, vocês vão perceber que, a depender do periódico, ou seja, da revista, algumas coisinhas mudam. Mas a NBR, né, que é a própria BNT, que nos dá a norma técnica, ela traz uma padronização, né? Então, é importante que a gente compreenda que a escrita científica, ela segue um caminho para ser construída. Então, não é como eu gostaria de fazer. Eu sigo essa padronização, né? Como eu disse, algumas revistas trazem os seus templates, né? Os seus editais com alguma coisinha que muda, mas geralmente a gente tem essa norma, essa guia técnica que vai nos orientando nessa escrita também, tá?
Isso é importante para que a gente compreenda que o nosso plano de trabalho da ação de extensão é uma escrita científica, porque também a partir dele é que nós vamos construir e elaborar o nosso relato de experiência, que também vai ter o seu template, que vai ter tudo direitinho para vocês irem seguindo. Muitas coisas lá do relato vão sair de dentro do nosso plano de trabalho, então a gente não vai ter um retrabalho, a gente já está construindo este plano de trabalho. Quando a gente juntar os resultados da nossa ação de extensão, nós vamos ter aí um relato de experiência, tá? Chamo a atenção de vocês novamente. Cuidado com a escrita. Aquilo que eu copio não é meu. Eu preciso colocar de onde eu tirei. Mesmo que eu não copie tal e qual, que eu mude uma palavrinha ou outra, eu tenho que colocar referência, né? O que a própria BNT nos diz? Quando eu copio algo igualzinho de algum lugar, até 3 linhas dentro do texto, eu abro parêntese e coloco o nome do autor, coloco o ano, coloco P, ponto e a página, fecho parêntese. Depois, se eu tiver uma citação direta, igualzinho está lá no texto, ou no livro, ou no capítulo, ou no artigo que eu encontrei, eu faço o recuo de 4 centímetros, eu coloco da mesma forma, depois da citação, com mais de 3 linhas, o autor, o ano e a página. Ah, professor, mas eu tirei essa ideia ali daquele parágrafo do capítulo do livro, mas não está escrito igualzinho. Sim, mas você pegou a partir de um pensamento, de uma ideia, de uma teoria já existente. Então, você pode reescrever com as suas palavras, mas tem que colocar a referência. Se não for tal e qual, não precisa da página, mas vai precisar do autor e do ano. E todo autor que for citado, que for referenciado no corpo do nosso texto, do nosso plano, ele vai entrar lá no final nas referências. Também observar que lá na ABNT, né, na NBR 6023, fala também sobre como é que a gente vai organizar essas referências. Tudo isso está ali naquele videozinho de vocês também. E quando vocês recebem os textos, texto base, texto complementar, comecem sempre a se atentar lá no final dos textos, nas referências que são apresentadas a vocês. A gente vai perceber que, por exemplo, uma referência de livro, o livro que vai estar em destaque, em negrito. Uma referência de periódico, de revista, o que vai estar em destaque é o nome da revista e não o título do artigo. Então, são pequenas diferenças que a gente vai começando a compreender para que na hora da escrita a gente faça as coisas de forma correta. Ah, professora, vou escrever o meu plano de trabalho. O que a gente está pedindo para vocês? Passem um revisor ortográfico. Se for possível, nós faremos a correção, mas eu quero que vocês encaminhem já com a primeira correção de vocês. Então, pede uma professora de português para poder ajudar, para poder auxiliar, passa no corretor ortográfico, né? Não tem problema nenhum, a gente precisa aprimorar a nossa escrita, né? É o contrário, isso não é um problema, isso é um cuidado, isso é um zelo que nós temos com a nossa escrita, né? Inclusive, algumas revistas para publicações solicitam até a declaração do revisor, sabe? Por quê? Porque é o cuidado que se tem com relação à escrita. Às vezes, quando a gente está escrevendo, engole uma palavrinha, sai alguma coisinha errada, porque às vezes o nosso cérebro faz a leitura da palavra de forma automática e às vezes a palavra está escrita de forma errada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Então, quando a gente presta bastante atenção nesses pequenos detalhes, isso vai ficando internalizado na nossa escrita também. Então, vocês estão aí já no 4º período e a gente está sistematizando essa escrita nessa disciplina de projeto integrador, porque a gente também já está se preparando para a elaboração dos nossos trabalhos de conclusão de curso, do nosso TCC, né? Então, a sistematização da escrita científica, ela exige esse rigor, ela exige essa atenção, ela exige esse conhecimento com relação à norma também, certo?
Lá no nosso plano de trabalho, vocês vão ver que eu coloquei na rota de número 8, nos slides, o passo a passo do nosso plano de trabalho. Então, abram o slide, quem quiser imprimir, fique à vontade, mas degustem a rota de número 8, porque ela está bem explicativa, né? A gente vai começando lá o nosso plano de trabalho com a nossa identificação, o nome do polo, o nome de quem, dos integrantes do grupo, o nome completo dos integrantes do grupo, né? Depois, eu vou lá para o título da minha ação. Lá, a modalidade da ação já está marcadinha lá, que é o projeto. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a metodologia da aprendizagem baseada em projeto, lembra? Então, essa é a nossa metodologia de trabalho, né? Quando a gente for escrever o nosso relato de experiência, isso vai ter também lá na nossa introdução, dizendo que a ação de extensão foi elaborada, construída por meio da metodologia de projetos, sendo planejada a partir do conhecimento, da realidade e tal. Então, a gente vai contar o que tem nesse plano de trabalho lá no nosso relato de experiência, certo? As ODS que estão envolvidas lá no nosso plano de trabalho, que a gente já colocou, vocês já escreveram isso no fórum, vão levar lá para dentro do plano de trabalho e depois isso vai estar também lá na introdução do nosso relato de experiência. Estão vendo que as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão fazendo sentido, porque a gente vai unindo essas coisas todas, tá? Lá ainda na rota de número 8, e eu vou compartilhar aqui, para a gente poder visualizar melhor. Vamos ver. Aqui. Isso, beleza. Então, aqui, nós vamos relembrar dos nossos objetivos de aprendizagem. Isso vai estar lá no nosso plano de trabalho e depois isso vai virar um texto lá no nosso relato de experiência também, tá? Vamos ver. Ah, peraí que não passou o slide. Agora vai dar certo. Ok, agora deu tudo certo. Depois das nossas ODS, né? Nós vamos ter a apresentação da ação de extensão, que vocês também já escreveram lá no fórum. Então, isso agora vai sair lá do nosso fórum, vai vir para dentro do nosso plano de trabalho, que é aquela apresentação da ação, né? De forma clara, de forma objetiva, direto ao ponto, sem muito rodeio, né? Falando da necessidade dessa ação que foi desenvolvida. Então, é como se a gente estivesse apresentando para alguém, né? Vocês vão apresentar a ação de extensão que foi planejada pelo grupo. A justificativa, nós inclusive colocamos lá na rota de número 7 e também agora na rota de número 8, algumas perguntas que vão ajudar vocês nessa elaboração. Então, a justificativa, eu vou escrever por que deste tema, por que dessa temática, né? Quem é que tem um benefício direto ou indireto dessa ação? De que forma que vocês escolheram essa ação e qual que é a conexão que ela tem com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a justificativa, como o próprio nome já diz, eu estou justificando o porquê da escolha do tema, o porquê do planejamento dessa ação, o porquê dessa ação ser proposta. Então, eu fui até a escola, eu conheci a realidade, eu percebi que a ação pode ser voltada, por exemplo, para o convívio, pode ser voltada
como alguns grupos citaram, para a construção de uma horta, alguns grupos estão fazendo materiais que beneficiam os recreios das escolas com jogos, com brinquedos, com materiais reciclados. Então, a partir da demanda, a partir da realidade, é que vocês conseguiram identificar o que de muito bacana, o que vai ter impacto positivo para que a gente desenvolva dentro da escola. Então, essa é a justificativa, né? Eu vou apresentar o porquê. O referencial teórico. Então, digamos que eu vou trabalhar com materiais sustentáveis, reciclados. Eu vou buscar referências que falam sobre a importância do trabalho com materiais reciclados na educação. Vou construir meu referencial teórico. Outra referência, a importância de trabalhar com projetos. Isso também vai para o nosso referencial teórico, né? Então, os referenciais que nós estamos trazendo para vocês ao longo de todas essas rotas, vocês vão construindo também lá dentro do referencial de vocês. Olha quantos textos base e complementares falam sobre aprendizagem baseada em projetos, em problemas, sobre a importância das metodologias ativas, sobre a importância do planejamento nas ações de extensão, sobre a importância da curricularização da ação de extensão. O que é isso? É a ação de extensão ter o seu espaço garantido dentro do currículo da universidade. Então, a gente vai dar uma passeada em todos esses textos que nós já trabalhamos até aqui, capítulos, né, de livro base, livro complementar, e a partir disso a gente vai trabalhando esse referencial teórico. Lembrando que o referencial teórico é aquela teoria que sustenta a minha prática. Se eu vou trabalhar, novamente, se eu vou trabalhar com materiais reciclados, qual o referencial teórico que fala sobre isso? Se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma ação voltada à ludicidade, qual o referencial teórico que fala sobre a ludicidade na educação? Então, esse referencial teórico é o que sustenta, é o fundamento da minha ação, tá? Depois, o público-alvo da minha ação de extensão, né? Então, o público direto são os participantes, né? Vou falar ali que são as crianças, qual é o grupo etário dessas crianças, qual é mais ou menos a quantidade dessas crianças, né? Quantidade estimada de crianças que vão participar, ou de professores, tá? O público indireto eu posso citar também, né? Que eu vou trabalhar num grupo de 30 crianças, de 100 crianças, uma turma de 25 crianças, não sei se vocês vão juntar várias turmas ou se é com a escola toda, cada grupo está planejando de uma forma. Mas e o público indireto? Digamos que eu trabalhe lá a questão do trânsito. O público que se beneficia indiretamente com isso também é a minha comunidade, porque as crianças vão ser multiplicadoras desses conhecimentos junto às famílias, né? Junto àquele pai que dirige, a mãe que dirige, ou o pai e a mãe que são pedestres, ou o familiar que é pedestre, que precisa compreender também as questões de trânsito. Então, veja, a ação de extensão, ela tem um desdobramento social que a gente muitas vezes não consegue mensurar. Mas toda ação de extensão, ela tem um impacto social. Por isso, ela é uma ação de extensão, né? Então, vocês vão caracterizar aí este público-alvo. Objetivo geral específico que a gente também já construiu lá nos nossos fóruns, né? Que o geral é macro e o específico, ele é oriundo desse objetivo geral. Lembrando que vocês vão escrever objetivos reais. Não adianta a gente colocar lá 5, 6, 10 objetivos específicos que não vão ser cumpridos. Então, eu vou parar, vou pensar, vou entender o que é exequível, o que é real, o que é possível. E aí eu coloco lá, nem que sejam 2, 3 objetivos específicos, mas tá tudo certo, né? Lembrando que o meu objetivo específico é aonde eu quero chegar. E se é aonde eu quero chegar, ele tem que conversar também com os meus objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, se eu coloquei lá que na minha ação de extensão eu tenho o objetivo de desenvolvimento sustentável de, por exemplo, promover saúde e bem-estar, lá no meu objetivo específico, isso vai aparecer de novo. Então, objetivo específico, desenvolver ações junto à comunidade escolar para saúde, para reflexão da saúde, para conhecimento sobre questões de saúde e bem-estar. Então,
o meu objetivo de desenvolvimento sustentável, meu ODS, volta lá no meu objetivo específico, mas não de forma genérica, é algo real, é aquilo que realmente vai ser desenvolvido e que vai ser executado, certo? A metodologia que está lá no meu plano de trabalho, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema. Tem vários textos que falam aí dessa metodologia. E eu vou descrever as minhas ações, né? O que, que vai ser realizado, como vai ser realizado, de que forma que vai ser realizado, será feita em forma de teatro, será feita palestra, será feito um circuito de debate, será feita uma plenária com as crianças, o que, que vai ser feito, de que forma? Vai ser feita uma oficina de construção de brinquedos reciclados, vai ser feito um mutirão para a construção da horta comunitária, da horta escolar. Então, veja, é o que, que vai acontecer, tá? O cronograma de atividades, que lá já tem algumas datas para vocês que estão no nosso plano de ensino, né? Então lá já tem as datas fixas, mas vocês vão colocar lá também e podem incrementar esse cronograma. Então, o grupo fez uma reunião de trabalho no dia tal, entrou no cronograma, né? O grupo fez uma reunião de alinhamento, o grupo foi até a escola para se apresentar, entra tudo isso também no nosso cronograma, tá? Cronograma são as datas das nossas ações e as referências bibliográficas, observando as questões previstas na BNT também. Aqui na nossa rota de número 8, nós temos um modelo de declaração de apresentação. Por que isso? Porque se for necessário, se alguém solicitar para vocês, vocês vão me encaminhar isso no e-mail, tá lá na rota já. Preencha a declaração, me encaminha no e-mail, eu vou assinar e reencaminho para vocês. Pode ser que não seja necessário, porque a nossa primeira proposta é que vocês façam ação de extensão já lá no campo de estágio. Vocês já estarão lá, devidamente organizados, formalizados com o estágio, e aí a gente vai apresentar a nossa proposta. Professora, quando que isso vai acontecer, a nossa ação de extensão? Nossa ação de extensão vai acontecer depois do dia 29/4. Então, veja, nós estamos aí num período de planejamento, de construção, de escrita. A implementação, a execução desse planejamento vai acontecer depois da mostra de extensão, que é dia 29/4, que vai ser a nossa qualificação. O que, que é isso? Nós vamos apresentar, nós vamos verbalizar aquilo que a gente já construiu. Nós vamos apresentar o nosso plano de trabalho. Por quê? Porque aí os nossos professores podem ter uma visão diferente da nossa. Olha o trabalho colaborativo, né? Então, digamos que uma professora convidada participou da nossa banca de qualificação e ela ouviu o seu plano de trabalho e falou assim: olha, por que, que você não incrementa essa ação com tal coisa, tal, faz isso, isso e isso? Aí você que está aí na realidade é que vai saber, vai falar: olha, professora, a gente agradece nessa sugestão, mas aqui, conforme a realidade, mas nós vamos analisar, entenderam? Então, essa troca de experiências que vai incrementar a nossa ação de extensão, certo? Então, nessa rota de número 8, nós temos uma declaração de apresentação, caso a escola solicite. Se você já está lá, tranquilo, tudo bem, de boas, né, no estágio, e a escola não solicitar, beleza também, tá, gente? Mas caso a escola solicite, vocês vão preencher, vão me mandar no e-mail e eu vou reencaminhar assinado para vocês. Combinado? Então, veja, eu acredito que a nossa caminhada tá tranquila, né? Porque vocês estão construindo, planejando, nós ainda vamos chegar lá na execução da ação de extensão. Então, a gente está fazendo aos poucos, nós estamos fazendo no passo a passo. Quem está lendo o material, assistindo os vídeos complementares, não tem como não ter agregado um conhecimento com relação a isso, porque está bem didático, está bem explicadinho. Mas, caso ainda fique alguma dúvida, vocês vão conversando conosco no chat,
manda um e-mail, pode ser também pelo WhatsApp, não tem problema. Eu gosto das coisas institucionais, né? O WhatsApp é um canal de comunicação rápido, mas eu gosto de uma comunicação institucional. Me manda um e-mail, eu vou responder o e-mail também, a gente fica resguardado, tá? Mas também não tem problema, a gente vai conversando pelos nossos canais de comunicação, tá, gente? O que não pode é ficar com a dúvida e não procurar o auxílio. Seja comigo, seja com a professora tutora, a professora Simara, seja com a professora que está no polo. Então, nós não estamos caminhando sozinhos, né? A gente precisa caminhar de mãos dadas, todo mundo juntinho e todo mundo conversando, tá bom? Porque assim as coisas vão dar certo, com certeza, tá bom? Então, veja, a gente tem algumas datas aí que estão se aproximando. Nessa rota de número 8, a atividade proposta já é a elaboração do plano de trabalho, então os grupos até aqui já tem que marcar mais reuniões, já tem que estar alinhados, já tem que estar definidos com algumas questões do plano de trabalho, porque ele vai ser entregue dia 15/4. 15/4 a primeira versão, nós vamos corrigir, encaminhar com os comentários, com as alterações, com as ponderações para vocês, e aí isso depois vai ser entregue em definitivo, né? Primeira versão entregue no dia 15/4, aí nós vamos ter a nossa qualificação no dia 29/4, e a entrega definitiva do plano de trabalho vai ser no dia 6/5, tá? O relato de experiência, vocês já podem começar, a partir da execução da ação de extensão, vocês já podem começar a desenhar também esse relato de experiência, tá? Porque ele volta para nós lá no dia 27/5. Então, olha o tempo que nós temos para essa escrita. Então, a gente pode e, com certeza, a gente vai receber materiais de grande qualidade, tá? Porque nós estamos construindo de forma tranquila, de forma espaçada, vocês estão tendo, eu sei que tem várias outras disciplinas acontecendo, muitos trabalhos, muitas propostas, mas nós estamos aí construindo o nosso passo a passo com bastante calma, com bastante cautela, tá? As dúvidas que forem surgindo, conversem conosco também, certo? Então, essa rota de número 8 tem a declaração, se for necessário, tem o modelo também do plano de trabalho para vocês irem relembrando com algumas perguntas norteadoras. Tem um vídeo complementar que explica assim, ó, passo a passo essa questão da formatação, que é a normalização do trabalho, né? Vocês já têm o template, que é o modelo do plano de trabalho. Agora a gente vai recheando esse template com aquilo que está sendo produzido, que vocês já socializaram lá nos fóruns também, certo? Então, vamos seguir com determinação, seguir com dedicação, seguir com coragem e seguir, principalmente, gente, com muito compromisso, tá bom? Então, em breve, eu penso que nós vamos nos ver também, mas essas datas serão repassadas a cada polo, e aí a gente vai de forma presencial também trabalhar um pouco com relação às questões de escrita científica, com relação à objetividade, com relação ao posicionamento de vocês frente à escrita, que precisa ser um posicionamento ativo, né? Porque a gente está se preparando para o nosso TCC também. E também porque a habilidade de escrita e leitura, ela acompanha a nossa profissão como um todo. Todo professor, todo pedagogo precisa dominar a leitura e a escrita também. Então, um abraço a vocês e fiquem bem.